6. Beleza, pelo menos lembrei em algum momento. Tá? Então, motor de nutrição trifásico, a gente vai relembrar alguns conceitos fundamentais para a gente entender ele, né? Entender o funcionamento dele. Né? Primeiro, a lei de Ampère. Né? A lei de Ampère diz que todo condutor percorrendo por uma corrente vai gerar um campo magnético proporcional a essa corrente, certo? É o que a gente vê no solenoide, tá? Então, esse é um ponto que a gente já viu bastante, né? A nossa prova foi baseada basicamente em cima disso, né? A lei de Ampère, que vai ser traduzida dessa expressão aqui, que no nosso caso, que vai ser muito mais simples, a gente não... Essa aqui é a definição formal matemática dela, que é a integral de linha da intensidade de campo vezes ao longo de um determinado percurso, que é esse dl aqui, vai ser igual a corrente em cada uma das espiras. Vai se proporcionar essa corrente aqui. Isso aqui, pessoal, é o HL é igual a NI, que vai se tornar, na nossa simplificação, essa expressão, certo? A lei de Ampère, então, diz isso. Uma corrente percorrida, o condutor percorrido por uma corrente vai gerar um campo magnético proporcional a essa corrente. A lei de Faraday diz que também que vai surgir um campo magnético ao se aproximar de um condutor, vai fazer surgir nesse conjunto de espiras, aí, na verdade, nesse condutor, uma tensão proporcional à variação da densidade de fluxo, baseada na variação do fluxo magnético. Tá? Esse princípio aqui a gente viu, acho que no laboratório acho que de física a gente vê isso, né? E a lei de Faraday também tem aqui, eu tenho uma simulaçãozinha aqui que é legal nesse sentido. Mas, não. Aqui, a lei de Faraday aqui, ó. Eu aproximando um condutor, na verdade, aproximando um campo magnético de uma bobina, eu faço surgir uma tensão proporcional ali, né, que vai fazer minha lâmpada acender, né? Se eu tiver uma variação baixa, eu não vou perceber isso aqui acontecendo, ou muito pouco. Mas eu passo que se eu faço essa variação ocorrer com uma velocidade maior, com uma frequência maior, eu consigo observar uma intensidade maior também. Lei de Faraday direto, isso aqui. Tá? E a tensão que vai surgir vai ser, como a gente viu ali agora na simulação, proporcional a essa variação do fluxo em função do tempo. Tá? Ele é enunciado classicamente por essa expressão aqui.
Onde o circuito elétrico é atravessado por fluxo magnético variável, surge uma tensão induzida atuando sobre o mesmo. Ok? Surge uma tensão e surge uma corrente também. É a corrente que a gente vê circulando em cada uma das espiras da gaiola de esquilo. Tá? Na prática, essa intensidade desse campo aqui, ou melhor, a intensidade dessa tensão, vai ter um sinalzinho menos aqui, né? Esse sinalzinho menos é dado pela lei de Lenz, que na verdade a corrente que vai ser induzida na gaiola de esquilo ou na espira aqui que a gente está tratando, ela vai ter vai gerar um campo magnético que vai se opor à variação do campo que gerou essa corrente induzida, certo? Então, à medida que eu estou aproximando esse campo magnético da minha espira, a corrente que vai ser induzida aqui, ela vai gerar um campo magnético que vai se opor a essa variação. Ela é o contrário, a tensão induzida aqui vai ser o contrário da tensão que gerou aquele meu campo. Então, por isso esse sinal menos, tá? E enunciado da lei de Lenz é essa aqui. Tensão induzida no circuito fechado por um fluxo magnético variável produzirá uma corrente de forma a se opor à variação do fluxo que a criou. Tá? Então, a corrente vai produzir, um campo, que vai produzir um fluxo, que vai se opor à variação do campo que a gerou. Tá? Isso tudo para explicar esse menuzinho da forma. Aqui, pessoal, tem o que a gente viu no vídeo agora há pouco, as partes constituintes, né, da máquina, né? Aqui eu posso ter o rotor bobinado também, tá, pessoal? Não necessariamente eu vou ter ele sempre gaiola de esquilo. Gaiola de esquilo ele é mais barato, é mais comum. Mas eu posso ele ter bobinado também. Tá, ó, tem um motor bobinado e eu tenho a gaiola de esquilo. Tá? Esse aqui é igualzinho que a gente acabou de ver ali naquele vídeo, no nosso exemplo, né? Aqui, pessoal, estão alguns enunciados a deixar registrado que a gente comentou. É um motor AC, né? Um campo magnético girante é formado. Ok. Aqui a velocidade não vai ser síncrona com o campo, né, magnético do estator. Aquilo que a gente comentou tem que ser diferente, porque senão eu ia estar sujeitando a minhas espiras a um fluxo constante que não ia ter corrente induzida. Só existe corrente induzida se houver uma variação. E só existe se as duas forem iguais, não vai haver uma variação, certo? A gente chama o motor de indução também de motor assíncrono, justamente por causa dessa particularidade. Síncrono. Então, aplicações industriais, aqui como eu tinha falado, 75% é formado por motor de indução, da maioria das aplicações industriais. Tá? O motor de indução é mais barato, requer menos manutenção, né?
tem uma série de vantagens. Aplicações em aerogeradores também. A maneira de eu ligar esse motor, como é um trifásico, pessoal, trifásico eu posso ligar de duas formas possíveis, né? Existem outras maneiras também, né? Eu posso ligar em estrela ou triângulo, né? Normalmente, pessoal, a gente liga ela vai funcionar em triângulo na maior parte do tempo. A gente às vezes liga em estrela no início, porque na partida a corrente ela é muito alta. Então existe uma maneira de a gente partir, normalmente a gente parte o motor de indução com estrela e depois fecha ele em triângulo. Isso a gente tem, isso pode ser feito por chaves ou por contadoras, tá? Uma contadora temporizada. Aqui, pessoal, é aquela expressão que a gente acabou de ver, da velocidade síncrona, que é variando em função do polo, número de polos, e da velocidade ou melhor, da frequência de alimentação, de excitação, né? A fórmula do escorregamento, essa aqui, ok? Legal. Tensões que eu posso usar, como eu falei anteriormente ali, eu posso ligar lá em estrela ou triângulo, né? Normalmente, pessoal, esses terminais aqui são acessíveis para a gente poder fazer essa ligação, ou alternar entre essas ligações, ok? Duas coisas aqui. Então, a característica do motor de indução, normalmente ela vai estar nessa na placa da característica do motor. Todo motor tem isso, né? Com alguns parâmetros importantes do motor e isso é definido por norma, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem uma série de valores. É, no caso aqui, algumas deles são valores tabelados de isolamento, valores tabelados de categoria de funcionamento, tudo isso está definido em norma. Os principais aqui, pessoal, é a potência, né? E os parâmetros nominais para cada uma das tipos de ligação, né? A frequência nominal, né? Ele tá projetado para funcionar em 60 Hz. Velocidade nominal em RPM, 3.510. É, esse aqui é um fator de potência, na verdade, fator de potência. Aqui, IP sobre N. O IP é a corrente de partida e o IN é a corrente de nominal, né? Então, esse IP sobre N aqui dá a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal. Na prática, isso significa dizer que essa relação é de 8, certo? A corrente de partida é normalmente 8 vezes a corrente nominal. É um valor alto, né?
por isso que normalmente a partida do motor ela tem que ser dada com cuidado, né? No sentido que essa corrente é muito alta, pode danificar o motor, né? Então, pessoal, partindo desse princípio, normalmente o que a gente comentei parte-se suavemente em termos elétricos, vamos dizer assim. Quando você coloca o motor ligado em estrela, ele tem uma corrente nominal um pouco menor. Normalmente, acho que 3 vezes menos, se não me engano. Com isso, você parte com ele em estrela. Depois que ele atingir uma corrente média, você passa para triângulo, que é normalmente como ele funciona, tá? A ligação final dele. Mas antes você precisa partir suavemente, vamos dizer assim. Isso pode ser feito também de outras formas. Por controle da corrente, pode ser feito por software starter, pode ser feito por inversor de frequência, tá? Mas vamos dizer assim, a mais barata seria uma chave estrela-triângulo, que a gente normalmente conhece. É o método mais barato. Normalmente a gente faz assim. É, 220, 380 e 440 são as tensões possíveis para esse motor funcionar, né? Com base nas ligações que a gente tem. Vou aqui aumentar um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho as tensões que ele pode funcionar: 220, 380 e 440, e as correntes para cada uma dessas tensões, tá? Observa que a menor tensão vai me dar uma maior corrente. Para a potência ficar é, constante, né? Constante, no caso aqui, a potência vai ser 11 HP ou 15 cavalos. Existe uma. Vou mostrar um videozinho aqui falando sobre isso, da diferença entre HP e cavalo. Isso vem, historicamente, vem, vem da época do cavalo vapor, né? Quando foram desenvolvidos os primeiros motores. Então, basicamente, o HP, acho que se não me engano, é 735 watts. Por que que a gente usa HP e cavalo vapor ao invés de watt? Porque todos os cálculos são baseados em watts. É porque é uma herança histórica, vamos dizer assim. Isso aí. Tem um vídeo que eu separei para a gente ver que é basicamente sobre isso. Outra coisa, rendimento 90,5. Esse rendimento, basicamente, pessoal, é, esse é um motor bom, né? É, é a relação entre a potência mecânica e a potência, e a potência elétrica fornecida, né? Essa relação vezes 100 vai me dar o percentual de rendimento, vai me dar o rendimento desse motor. E o cosseno de φ aqui, na verdade, esse aqui é o fator de potência, pessoal. Esse aqui é o fator de potência. Porque é um fator de potência indutivo, né? Ele é basicamente um indutor que a gente tem ali no a máquina, né? É basicamente um indutor, um grande indutor. Aqui, pessoal, se você observar, eu tenho as ligações. E aqui eu tenho que observa o seguinte: observa que em estrela aqui, ó,
Está escrito aqui, only start, tá? Somente partida. Somente na partida ele vai ser ligado assim. Isso aqui serve para a gente configurar a chave estrela triângulo que eu falei para vocês. Para ele partir nessa situação e depois fechar numa outra, que é a configuração triângulo. Justamente para minimizar o efeito dessa corrente de partida alta aqui. Tá? O outro o peso, né? E alguns outros parâmetros que são mais valores tabelados. IP, W, 55, isso tudo são valores tabelados de categoria do motor. Tá? Pessoal, vamos ver esse vídeo aqui. Porque esse aqui é bem legal. Pera aí, ô, segura, não vai embora sem falar comigo, presta atenção no que tá acontecendo aqui. Vai rolar a semana de... Porque na placa de um motor elétrico... Estão ouvindo aí, pessoal? Tá sim, professor. Alto bom som. Show. Tá bom som. A potência é indicada em watts, CV e HP, e não somente em watts. Quer saber a resposta? Então se liga. Esse aí ele dá o contexto histórico do que é. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar para verificar se está inscrito no canal, ativar o sininho de notificações e acompanhar a Eletricity nas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram. Quem criou o termo HP ou horsepower foi o escocês James Watt. O sobrenome dele parece familiar? Sim, a unidade de potência elétrica que nós conhecemos, o watt, foi dada em homenagem a ele décadas depois de sua morte. O que acontece é que o James Watt, em 1769, criou o primeiro motor a vapor que poderia movimentar rodas. Depois, em 1780, ele criou um motor muito mais eficiente do que os demais motores a vapor da época. E ele tentou fazer uma propaganda do seu produto focado na economia. O motor que ele inventou era 75% mais econômico do que os motores da época. Porém, não surtiu efeito a propaganda, porque a maioria das pessoas usava cavalos para determinados tipos de trabalho, como, por exemplo, retirar água de minas. Então, o James teve uma ideia. Vou tentar associar o meu motor aos cavalos. Se eu conseguir mostrar para uma pessoa que o meu motor é capaz de desenvolver o trabalho de 5, 10 ou 20 cavalos, talvez eu obtenha sucesso ao tentar vender meu produto. Mas como ele conseguiu fazer... Pô, você vê que é interessante, né? O cara não conseguiu vender o motor porque ele não conseguiu mostrar a aplicação do motor para as pessoas que realmente precisavam. Aí ele teve que inventar uma medida para poder fazer com que aquilo ali fosse viável, as pessoas pudessem entender ele, né? Então a unidade cavalo surgiu para você representar a força de um cavalo mesmo, né? essa associação do Na motor verdade, é a com o potência do cavalo. cavalo, né? Eu te convido a vir comigo agora para a tela para uma explicação teórica bem simples. E não se preocupe, todos os diagramas apresentados estarão disponíveis em um link na descrição. Então vamos ao experimento de James Watt. Ele colocou um cavalo para puxar 33 mil libras e percebeu que em 60 segundos esse cavalo conseguiu levantar 33 mil libras à altura de um pé. Essas eram as unidades utilizadas na época, libras e pés. O que nós temos aqui? As 33 mil libras estão fazendo uma força para baixo, está simbolizado aí pela letra F. Mas vamos passar esses itens para unidades que nós conhecemos? 33 mil libras correspondem a 14.968 quilos, quase 15 toneladas. A altura de um pé nós vamos chamar de D, que seria distância ou deslocamento. Nós já vamos explicar por quê. E corresponde a 30,5 centímetros ou um pé. O que nós temos aqui?
A força que essas quase 15 toneladas estão fazendo no cabo onde ela está sendo puxada está representada aqui pela letra F e pela fórmula. É a aceleração da gravidade vezes a massa, ou seja, os meus 14.968 quilos vezes um valor tabelado. Muito simples. Eu tenho também, ali próximo ao cavalo, o valor da energia. Como é que eu vou calcular? É a força que nós vamos ter multiplicado pelo D, que seria o deslocamento ou distância. Com esses dois valores, eu consigo calcular a potência, que é o quê? A energia em joules dividida pelo tempo em segundo. Parece complicado, mas não se preocupe, isso é apenas para que você saiba de onde vêm esses termos. Você não precisa ficar atrelado muito aos valores que nós estamos falando aqui. Mas vamos continuar a explicação. Como é que eu vou achar a força? Eu falei que é a aceleração da gravidade vezes a massa. A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo. Então, eu vou fazer 9,8 vezes os 14.968 quilos. Eu vou achar 146.686,4 newtons. Essa força é determinada em newtons. Já coloquei ela lá, logo abaixo da minha seta vermelha. O que eu preciso achar agora? A energia. Como eu tenho a força e tenho o deslocamento, que é o D que nós colocamos ali, eu consigo facilmente achar. A energia, então, é a força em newtons vezes o deslocamento em metros. Então, eu vou ter 146.686,4 vezes 0,305. Por que eu coloquei 0,305? Estou passando 30,5 centímetros para metro. Quanto que eu vou obter? 44.739,35 joules. Já coloquei lá próximo ao cavalo o valor da energia. Se agora eu já tenho energia e tenho tempo, eu consigo calcular a minha potência. Então, a potência aqui será a energia em joules dividida pelo tempo em segundo. 44.739,35 newtons dividido por 60 segundos. 745,7 watts. Já apareceu agora um número muito mais familiar para todos nós. A gente sabe muito bem que 1 HP é igual a 745 ou 746 watts. E foi exatamente isso que o James Watt conseguiu mostrar aqui. Ele conseguiu, então, estabelecer que 1 HP, ou 1 horsepower, seria igual a 745,7 watts. E o cavalo vapor veio de onde? Veio de um experimento do Instituto Alemão. É a mesma coisa, só que com um padrão diferente. Tá? Esse aqui é a mesmíssima coisa. De normatização, o DIN, que nós conhecemos muito bem. Como é que foi feito o experimento dos alemães? Eles usaram também um cavalo, mas ele é um pouco mais simples. Um cavalo com peso de 75 quilos, eles verificaram que o cavalo conseguia levantar esses 75 quilos a uma distância de 1 metro num tempo de 1 segundo. Aqui também eu tenho a força simbolizada pela letra F e tenho também a energia pelo W próximo ao cavalo. Aqui os cálculos Vamos fazer os mesmos cálculos. Vamos calcular a força? É a aceleração vezes a massa. 9,8 vezes 75 quilos. Eu obtive 735 newtons. Vamos calcular a energia? A energia é a força em newtons vezes o deslocamento em metros. 735 newtons vezes 1 metro. Eu vou ter 735 joules. Então já tenho a energia, tenho o tempo. Vamos calcular a potência? A potência é a energia em joules dividida pelo tempo em segundo. 735 newtons dividido por 1 segundo, 735 watts. Então, daqui foi criado o termo cavalo-vapor, sendo que 1 CV é igual a 735 watts. Percebam que nós estamos falando de potência desenvolvida para movimentar cargas. Se eu fosse fazer uma analogia com o motor elétrico, e esse motor elétrico fosse capaz de erguer também 75 quilos a 1 metro em um tempo de 1 segundo, eu posso dizer que esse motor tem uma potência de 1 CV no eixo. Exatamente. A potência indicada na placa de um motor se refere à potência útil no eixo do mesmo, e não à potência absorvida. Esse aqui é um valor importante. Ó. Então, a potência absorvida, na verdade, pessoal, é aquela expressão ali, tá? A tensão vezes a corrente vezes o cosseno de φ, onde o cosseno de φ ali é o fator de potência, que no nosso motor, ali, do nosso exemplo, é 0,9, se não me engano. Né? O raiz de 3 é porque a corrente no trifásico, a tensão no trifásico, agora não me lembro. Não, a tensão no trifásico. A tensão no trifásico, ligado em estrela, é raiz de 3 vezes a tensão de linha. Né?
Então, a tensão de fase que a gente está vendo ali tem que ter esse raio de 3 aí multiplicado, certo? Com isso aí eu tenho a potência absorvida. Isso aí ele mostra aqui alguns cálculos que a gente vai refazer com o nosso motor, no nosso exemplo ali que eu peguei. Na rede. Então, nós podemos concluir que existem duas potências, pelo menos aqui no motor. Eu tenho a potência absorvida pela rede e a potência útil no eixo. Como é que eu calculo a potência absorvida? Ela é raiz de 3 vezes a tensão, vezes a corrente e vezes o fator de potência. Como é que eu calculo a potência útil? Vai ser 735 vezes a quantidade de CV indicado na placa, ou 746 vezes a quantidade de HP indicado. Aqui nós estamos focando no CV. Como eu tenho essas duas potências, eu posso calcular uma outra grandeza do motor, que é o rendimento. O rendimento, então, é a potência útil em watts dividido pela potência... Que eu acabei de falar para vocês, né? A potência mecânica, na verdade, potência mecânica, né? Que é a potência útil dividido pela potência absorvida, que vai ser na verdade, a potência absorvida é a potência potência de alimentação, né? O que você entregou efetivamente pro teu motor. A relação entre essas duas é e quando a gente multiplica por 100, é o que a gente chama de rendimento, que no nosso motor ali, no nosso exemplo, no exemplo do slide que eu acabei de mostrar, é 0,9, ou melhor, desculpa, 90%, 90,5%. 90, deixa eu só voltar ali para ver isso. Acho que é isso. Aqui no nosso motor, o rendimento é 90,5%. E o cosseno de φ, que seria o fator de potência, 0,9. Vamos repetir os cálculos que ele vai mostrar ali no vídeo, para esse motor aqui, específico aqui. absorvida em watts. Perceba que eu tenho que ter as duas unidades. Então, a potência útil, que nós já falamos, 735 vezes o CV, dividido por raiz de 3, vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o fator de potência. Com isso, eu vou achar meu rendimento. Como eu sei que a potência útil é sempre menor do que a potência absorvida pela rede, o motor nunca vai ter um rendimento de 100%, eu sei que esse valor aqui vai ser sempre menor do que 1. Ele vai ser expresso geralmente em porcentagens. Então, eu vou achar valores aqui de 0,9, 0,8, 0,6 ou 90, 70, 60, algo em torno disso. Vamos ver na prática com a placa de motor como seria? Eu tenho aqui a placa de um motor de 4 CV ou HP. Aqui, ele fez um exemplo aqui e a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso motor, né? O motor aqui me indica que ele tem algo em torno de 3 kW de potência, ou seja, eu teria 3.000 watts. Como nós falamos, essa potência está no eixo do motor. Vamos calcular a potência absorvida? Potência absorvida é raiz de 3 vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o fator de potência. Onde estão esses valores na placa? A minha tensão é 220 volts, a minha corrente é 12,9 e o meu fator de potência é 0,8. Agora é só multiplicar tudo. Raiz de 3 vezes 220 vezes 12,9 vezes 0,8 me deu 3.907,8 watts. Veja aqui, 3.000... Aqui eu parti do princípio que eu escolhi a tensão, né? Se eu quisesse escolher a tensão de 380, eu ia ter que usar a corrente de 7,5, tá? Então depende da ligação que você quer, tá, pessoal? Aqui ele escolheu de 220, uma opção dele, né? 907,8 watts é um valor muito diferente dos 3.000 watts indicados pela placa do motor. Obviamente, né? Porque essa aqui é a potência absorvida. Vai ser 3.000 dividido por 3.907, que vai me dar o rendimento, que vai ser exatamente o valor que ele vai achar. Onde que está o rendimento aqui? Acho que aqui, 76%. Agora sim, eu tenho as duas potências e consigo fazer o cálculo do valor do rendimento. Eu vou dividir 3.000 por 3.907
0,8 e vou obter 0,76 ou 76% de rendimento. Exatamente o que está indicado na placa do motor. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma aula sobre os conceitos de eletricidade. Você não precisa focar e nem ser um amante. Então, pessoal, isso aqui é legal. Vamos fazer isso aqui. Na verdade, eu vou pedir para vocês fazerem. Eu vou deixar aqui alinhado. Na verdade, eu vou mandar para vocês esse documento agora pelo grupo.
Espera aí, pessoal, vou mandar para vocês aqui para vocês fazerem. Caramba, tá difícil aqui de baixar a mensagem. Foi. Pessoal, acabei de mandar para o Carlos aí esse documento que eu estou mostrando para vocês. Façam esse. Caramba, que chato isso. Façam esse exercício que eu coloquei no slide da placa, tá? Daqui a pouquinho a gente corrige. Tá? Então eu peço, baseado no que a gente viu agora no vídeo, dê uma olhada lá de novo para pegar as expressões, se você esqueceu ela. Qual o rendimento do motor? Na verdade, o rendimento do motor está aqui, né, pessoal? Eu só quero que você calcule o rendimento do motor baseado nos parâmetros que ele te dá aqui da placa, né? Para você, na prática, confirmar os 90,5, 90,5 de rendimento aqui, né? Aí outra coisa também, quantos polos possui esse motor? Também dá para calcular. Mesmo não sabendo quantos polos tem, eu posso calcular quantos polos ele tem, né? A expressão da velocidade síncrona, eu consigo saber, tá? Eu consigo saber quantos polos tem esse meu motor. Dê uma olhadinha. Vou dar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para vocês fazerem, ok? Aí a gente corrige daqui a pouquinho. Beleza? Vou tomar um café ali, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Carlos, repassa para o pessoal aí, por favor, tá? Porque eu acho que você tem contato de todo mundo. Valeu, cara. Então, ó, daqui a pouquinho a gente corrige. Façam aí, vejam o vídeo de novo, se vocês lembrarem. O fator de conversão de cavalo vapor para HP também tem lá no vídeo,
né? Cavalo vapor é 735 watts e HP é 745,7 watts, tá? Dê uma olhada no vídeo lá de novo. Esse fator de conversão vocês vão usar, porque essa nossa placa ela está dando em HP. Se você a placa do motor do vídeo de exemplo, ele dá em potência, ele dá em watt, aqui ele está te dando em HP, então a gente tem que fazer essa conversão, tá? Seguindo o vídeo, vocês conseguem fazer isso aí facinho, ok? Daqui a pouquinho a gente volta aí para corrigir isso aí com vocês.
Pessoal, vou abrir uma planilha aqui para ficar mais fácil fazer o exercício, tá? Então aqui eu vou pegar os valores aqui de HP e cavalo, vou pegar tanto um quanto o outro. Cavalo vapor é mais fácil, né, pessoal? Vou pegar cavalo vapor que é 15 cavalo vapor. Assim você vê. 15 cavalo vapor. Potência em watts. Em watts. Vai ser esse valor daqui, 15, vezes o fator de conversão, que é 735, né? Então, tenho 11 quilowatts, né? Beleza. O que mais que eu tenho? Eu tenho... vou botar aqui o RPM também. A gente vai usar daqui a pouco. 3.510. Na verdade, o N, né? 3.510. Aqui eu tenho 220 volts. Para 220 volts, eu tenho 35 amperes. 35,4 amperes. Oi. 5,4 amperes. Vou botar os dados aqui, né? É o fator de potência. Vou chamar de FP. O fator de potência é 0,9. Tá, fator de potência 0,9. O rendimento é o que eu vou achar, né? Que é 90,5. Beleza. Já tem tudo aqui. Quanto que é a potência útil? Que eles chamam ali de potência útil. Raiz de 3, né? Raiz quadrada de 3, tá? Vezes 220, vezes a tensão, né? Vezes a corrente, vezes
o fator de potência. Tá? Na verdade, essa potência útil não, estou falando besteira, potência absorvida. Que ele consome, né? Potência elétrica. O rendimento é a relação entre essas duas potências. É igual a 11.000 dividido pela potência absorvida. Tá aqui, ó. 0,98. Né? Aqui ele achou 9,5. Né? Ele deu uma diferençazinha. Ele achou 90. Isso aqui, se eu multiplicar por 100, vai dar um 90. Ele botou 90,5 aqui. Ele deve ter usado menos casas decimais. Tá? Então, confere com o nosso valor aqui. Eu botei o valor certo. Cavalo vapor é de 735 mesmo, né? Vocês chegaram a achar esse valor aí, pessoal? Chegou a ver, Ramon? O Guilherme Ô, saiu. professor, foi bem próximo. Foi bem próximo, sim. Beleza. Eu só tinha errado ali no meio da conta, mas eu fazendo aí, deu uma corrigida e deu próximo valor. Show. Provavelmente erro de arredondamento, né? Uma diferençazinha pouco. E o número de polos? A fórmula é essa, né? Calma aí. NRPM é igual a frequência vezes 120 dividido pelo número de polos. Tá? Então, o número de polos vai ser igual a frequência vezes 120 dividido por N. N é a velocidade nominal, velocidade de rotação nominal. Então, isso aqui, colocando essa expressão aqui, eu vou ter que 60, entre parênteses, né? Para não dar erro, 60 vezes 120 dividido por 3.510. Dois polos. Tá? Então, é uma máquina simples, tem dois polos. O valor bem próximo aqui, de 2, que é um número inteiro, né? Mas é porque provavelmente também teve erro de casas decimais aqui, erro na aproximação, né? Então, são dois polos essa máquina. Tem que ser um número muito próximo de um número inteiro, senão tem alguma coisa errada. Pessoal, o outro exercício eu vou deixar para a aula que vem, a gente faz na aula que vem, tá? Que está aí no slide. Queria agradecer vocês pela compreensão de hoje, da gente fazer excepcionalmente essa aula aqui, porque realmente ia ficar difícil da gente chegar, o trânsito provavelmente ia estar muito ruim.